Olá pessoal, me chamo Yasmin e faço parte da equipe de marketing da Comprove. Hoje convidamos o professor Keide Matsumoto para falarmos com vocês sobre serviços auxiliares e aterramento em instalações elétricas. O professor Keide é graduado pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em metodologia de ensino superior pela Universidade Católica de Minas Gerais, foi professor universitário de 1976 a 2021 em disciplinas de aterramento, materiais elétricos e sistemas de emergência e atualmente é um dos instrutores especialistas da Comprove. Além disso, tem especialização em sistemas elétricos de potência pela Unicamp. Olá, professor Keide, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado que sejamos capazes de esclarecer algumas questões. Ótimo, então vamos começar. Como optar pela seleção das fontes de energia dos sistemas de UPS? Bom, o sistema de seleção da fonte de energia do UPS é algo que é importante que nós analisemos. As fontes de alimentação do sistema UPS, elas podem ter um sistema que nós denominamos híbridos mecânico ou totalmente automatizado. Tá? Quando chamo híbrido mecânico, você tem um sistema que ele detecta a queda de energia, coloca a energia disponível para os sistemas que são ditos vitais, emergenciais, tá? Então ele mantém aquilo por uma fonte que faz a transferência automática, que ela tem uma autonomia, em média, de 10 a 30 minutos. Nesse intervalo, entra um outro sistema mecânico, como por exemplo, uma fonte terceira de um ou outro alimentador ou por um outro intermédio de um gerador diesel motorizado. Então, enquanto você parte isso, tá? Porque é importante que esclarecemos, para muita gente, tem um sistema modo gerador de emergência. Acabou a energia, eu aciono, entre operações simultaneamente. Não é tão rápido assim. Tá? Quando a gente diz não é tão rápido assim, é que na eletricidade 15 milissegundos é um tempo grande, tá? E esse sistema mecânico, para que eles entrem em operação a plena carga, é necessário, em média, tá? De 30 segundos no máximo, no mínimo, a alguns minutos, dependendo do seu tamanho. Então, tudo isso é que vai definir quais são as fontes de energia. Quanto mais sofisticado, quanto menor é o tempo de interrupção, tá? Mais sofisticado seria e é mais necessário que tenhamos características de equipamentos adequados. Atualmente, tá? O que se mais utiliza como a fonte de UPS são sistemas à base de bateria. Tá? Então você tem um sistema de bateria que tem um suporte de manter a carga operacional, cuja transferência, comutação, que a gente chama, de um sistema principal para o sistema de bateria, pode ser feito num tempo quase que, no nosso tempo de sentimento humano, é como se fosse instantâneo. Tá? E essas baterias hoje, nós temos vários tipos de bateria. Tá? Nós temos baterias, as tradicionais, as mais consagradas, as mais confiáveis. Hoje nós temos a bateria denominada chumbo ácida. A chumbo ácida tem duas tecnologias dominantes hoje. Aí é questão de investimento que se queira fazer, de programação de manutenção, equipe de manutenção, confiabilidade na equipe de manutenção. Então nós temos as baterias chumbo ácida que nós designamos de ventiladas e valvuladas. Esses dois tipos de bateria têm um grande problema que a sociedade moderna tem uma preocupação muito grande, que é o impacto ambiental. Então ela tem um custo ambiental bem mais crítico do que as outras fontes de bateria. Tem uma outra bateria que ela tem uma idade de desenvolvimento tecnológico, tá? Mais ou menos igual das chumbo ácidas, que são as baterias alcalinas.
As baterias alcalinas têm um impacto ambiental menor. Por outro lado, ela tem o mesmo desenvolvimento e a mesma necessidade da manutenção que as baterias chumbo-ácidas, mas tem uma vantagem em relação à bateria chumbo-ácida. Tem uma durabilidade maior. Uma bateria chumbo-ácida bem projetada, com a tecnologia adequada, ventilada ou valvulada, tá? E as baterias alcalinas, via de regra, as baterias alcalinas têm uma vida média maior. Tá? O grau de confiabilidade nas baterias alcalinas é um grau de confiabilidade muito alto. Tá? Só que bateria alcalina são só baterias que nós designamos ventiladas. Nós temos uma outra característica de bateria que face a necessidade ambiental, a necessidade de controlar outros combustíveis fósseis e altamente poluentes, nós temos baterias que nós denominamos que é algo de mais novo no mundo, que são as baterias íon-lítio. Tá? As baterias íon-lítio para aplicações em equipamentos médicos, portáteis, eles têm uma confiabilidade, uma funcionalidade excepcional. Mas, para utilizar como fonte de bateria, de energia, para as UPS, que deveriam ter baterias com características que nós denominamos de baterias estacionárias, essas baterias íon-lítio é uma tecnologia que ainda, do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista de evolução tecnológica, é algo que é novo. Ainda se faz muita pesquisa quais são os materiais que seriam utilizados na produção das baterias íon-lítio. E a bateria íon-lítio tem alguns problemas. Por exemplo, quando eu estou alimentando uma carga num sistema industrial, comercial, às vezes há necessidade de que nós tenhamos uma alta densidade de descarga. Essa alta densidade de descarga, ela não é adequada para operar, por exemplo, nos geradores mecânicos. Ela não é apropriada, por exemplo, para utilizar uma bateria íon-lítio. As baterias que melhor respondem para isso são as baterias chumbo-ácida e alcalinas. E a bateria íon-lítio tem mais um outro ponto que os fabricantes e quem normalmente defende muito a sua utilização, tá? Não faz uma análise, porque as baterias íon-lítio têm um poder de inflamabilidade muito alto e um poder de explosividade também muito alto. Tá? E essas baterias têm uma característica que, se a bateria íon-lítio pegar fogo, nada apague a não ser que seja areia. Então não pode jogar água, não pode jogar dióxido de carbono, que não vai apagar o fogo. Se jogar água na bateria de dióxido de íon-lítio, ao invés do fogo apagar, ele vai aumentar. Então as baterias íon-lítio têm isso. Além de tudo isso, ainda como bateria estacionária, tá? As baterias íon-lítio são caras. Além desse custo, as baterias íon-lítio como fonte, elas requerem um controle de carga, tensão e temperatura bem mais sofisticado que as demais tipos de fonte existentes. É isso então, professor. Muito obrigado por compartilhar essas informações com a gente. Bem, obrigado. Disponha, qualquer dúvida, estamos aí. Para quem quiser se aprofundar mais nos assuntos, os cursos do professor Cade estão com vagas disponíveis. Basta vocês acessarem o site da Comprove. Esses cursos também estão disponíveis no formato EAD. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para mais episódios do podcast da Comprove.